Bom dia, igreja. A paz do Senhor para todos os irmãos, né? Estamos nessa manhã no nosso estudo de retorno à santidade e de uma forma não tão convencional, né? Porque o instrumento é novo para a gente, mas a gente está se reinventando, como é a palavra do momento, né? Nós estamos nos reinventando. E o pão cristão não pode ser diferente. Então, nós temos que procurar meios, né? Encontrar esses meios de estarmos juntos, de falarmos da palavra de Deus, de continuarmos os nossos estudos, né? Então, nós estamos aqui nessa manhã e essa semana nós vamos ter um trabalho diferenciado. Nós vamos ter a semana de retorno à santidade, onde a cada dia nós vamos ter estudos, né? E nós vamos começar hoje. Hoje eu sou a dirigente, estou iniciando nesse trabalho e todos os dias nós vamos ter pessoas pregando, falando do retorno à santidade e nós vamos ter este caminho que vai ser a nossa forma, né, de estarmos fazendo uma revisão de todo o trabalho que foi feito da EBD nesse trimestre, né? Para iniciarmos, eu vou orar, né? Então, eu vou pedir que os irmãos, nesse momento, fechem os olhos, que fiquem em pensamento, elevando o pensamento a Deus, e mesmo que com os microfones desligados, mas que vocês estejam aí também em oração. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, Pai amado. Pai amado, Pai querido, pela noite que Tu nos deste, ó Pai, e neste dia, Senhor, que nós temos passado, Senhor, por situações tão difíceis, ó Pai, mas nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença em nossa vida, Pai amado. Pai amado, Pai querido, ser com Teus filhos, com Teus servos, ó Pai, e com todas as nações necessitadas, ó Pai, que neste momento nós não podemos pensar só em nós. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, a estar acampando Teus anjos ao redor, Senhor, das pessoas necessitadas, ó Pai. Cada um com uma necessidade diferente, mas neste momento tão atípico, ó Pai, que não podíamos imaginar nem pensar, ó Pai, que pudesse acontecer. Mas, Pai, nós não podemos questionar também, Pai amado, os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo, porque nós que temos a fé, que confiamos em Ti, que cremos em Ti, Pai amado, nós sabemos, ó Pai, que Tu sabe de todas as coisas, ó Pai. E o que está acontecendo, Senhor, nós também aceitamos, ó Pai, que é com a Tua permissão, Pai amado. Não sabemos o propósito, mas à frente, ó Pai, nós vamos saber, porque tudo que nos acontece, ó Pai, nós sabemos que é com a Tua permissão, ó Pai, e que Tu, Senhor, está, Senhor, de olhos abertos, Senhor, está nos consolando. E mais tarde vamos entender, Senhor, porque nós não podemos questionar, Senhor, nada que acontece, Senhor, porque sabemos que Tu, Pai amado, sabe de todas as coisas, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta manhã eu venho te pedir, Senhor, também, pela nossa igreja, Pai, em especial, Senhor, aquelas pessoas que não podem estar conosco neste momento, Senhor, que não tenham acesso, ou pessoas que não conhecem os meios de tecnologia, Senhor, ser com eles, Ele, Pai amado, acalma o coração dos teus servos, Senhor, que eles possam se sentir abraçados, que eles possam se sentir amados, que mesmo não estando presente aqui agora, Pai amado, mas que eles saibam, ó Pai, que nós os amamos, ó Pai. O teu povo, Pai amado, é um povo que se ama, é um povo acolhedor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós queremos, ó Pai, te pedimos, ó Pai, por misericórdia, que tu console o coração, Senhor, de todos os teus filhos, Pai amado. Pai amado, Pai querido, ser com os que estão presentes, ó Pai, nos dê, Senhor, um trabalho, Senhor, na tua presença, Senhor, e que tudo seja para a tua glória, Pai amado. Pai amado, Pai querido, nós sabemos, meu Deus, que somos falhos, somos pequeninos, mas nós pedimos, Senhor, por misericórdia, ó Pai, e que nesta manhã, ó Pai, o estudo que vai ser feito, Senhor, a palavra que vai ser trazida por tua filha Priscila, Senhor, que já tenha vindo, ó Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Que todo esse trabalho, Senhor, que nós pensamos em projetar, em preparar, mas que ele tenha sido totalmente preparado
por ti, Pai amado, que tu tenha nos dado essa autorização e a inspiração para trabalhar, Senhor, e continuar falando das tuas obras, Pai amado. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui presente neste canal, neste momento, ó Pai. Ser com cada um de nós, Senhor. E desde já eu te peço perdão, misericórdia de nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora eu gostaria que os irmãos pegassem a nossa Bíblia, né? Nós estamos falando, não podemos esquecer que o nosso tema é o retorno à santidade, né? Estamos voltando um pouquinho na nossa lição, que foi pecados de pensamento, né? E que sabemos que pecado de pensamento é tão difícil, né? É difícil controle. Eu lembro bem que quando eu ministrei essa aula nos jovens, adolescentes, né? Eles comentaram da dificuldade, né? Que tem com relação a se manter santo, se manter puro, de acordo com a vontade de Deus, quando se trata de pensamento, né? Alguns disseram até que, mas é difícil controlar. Mas se a gente tiver o pensamento e vivendo de acordo com a vontade de Deus, a gente consegue, né? E é uma busca diária. E como nós estamos falando de retorno à santidade, esse retorno, ele é todos os dias, a todo momento. A gente não tem uma hora que diga assim, retornei à santidade. Não, isso a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Somente quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier nos buscar, ou quando formos para o Pai. Esse nosso retorno à santidade, ele vai acontecer todos os dias. É todos os dias que nós temos que estar retornando à santidade, através da nossa fala, através das nossas atitudes, através do nosso viver, né? Os nossos testemunhos de dia a dia. Esse é o nosso retorno à santidade. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Colossenses 3, do 1 ao 17. Dando um tempinho para os irmãos, aqui não dá para perguntar o amém, porque os microfones estão fechados, então eu estou calculando assim com bom senso um tempinho para os irmãos abrirem a Bíblia, né? Bem, pelo visto já os irmãos já encontraram. E nós não vamos fazer uma leitura responsiva, porque eu não estou muito familiarizada com o instrumento, então eu mesmo, como dirigente, eu posso me perder nessa situação. Então, vou fazer a leitura. Eu peço que os irmãos estejam assim prestando bastante atenção e acompanhando aí a leitura, que se encontra em Colossenses 3, do 1 ao 17. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia,
da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados de entranhas e misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós vemos aqui na palavra de Deus, né? Fazei tudo em nome do Senhor e dando graças a Deus Pai. Então, até mesmo por esse momento que nós estamos passando, né? Sabemos o quão difícil, mas temos que passar pelas provas, temos que passar pelas situações e dar glória a Deus, porque tudo é segundo a vontade do Pai. Nesse momento, eu vou pedir à irmã Cíntia que esteja orando pela palavra. Então, vou pedir o Darlin para ele abrir o microfone da irmã Cíntia, para que ela ore, depois eu dou continuidade. Amém. Oremos. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por podermos estar em nossos lares, ó Pai, e ainda assim estar em comunhão, ó Pai, com a tua igreja, podendo aprender um pouco mais de ti essa manhã, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, desperta aqueles que ainda dormem, Senhor, e que durante todo esse dia, ó Pai, tua palavra, aquilo que estaremos ouvindo essa manhã, possa fazer morada em nossos corações. Que isso possa alcançar cada lar nesse momento que está com esse canal aberto, se ouvindo por ti, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, nesse momento, nós vamos ter o nosso momento de louvor, né? E hoje nós vamos ter a nossa irmã Vitória, que vai estar louvando, né? Porque se nós estamos fazendo um culto, né? Então nós temos que seguir, né? Seguir de acordo com a nossa dinâmica dos nossos cultos. Então, a irmã Vitória, agora ela vai louvar, né? Porque nós estamos falando, né? De retorno à santidade, e então ela vai ter nesse momento a oportunidade de louvar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça,
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti o meu viver, cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra se alegra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Agradeço a oportunidade. Bem, irmãos, que Deus esteja abençoando, né, a vida da nossa irmã Vitória, né, que ela possa continuar trazendo hoje por esse meio, nesse instrumento, mas logo, logo conosco na igreja, né, que a gente possa se abraçar como a gente gosta, né? O cristão, ele é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar perto. Então, que logo, logo, que em breve possamos estar juntos e ouvindo os louvores, né? Esses louvores que nos aproximam, que nos tocam, que nos levam para mais perto de Deus. E uma frase que eu fiquei pensando nesse louvor: toda a terra celebre a ti, pois tu és o Deus Criador, né? Nesse momento que estamos passando, esse momento de pandemia, que nós estamos separados, mas que toda a terra possa, né, celebrar e reconhecer que Deus é o Criador, né? Então, nessa manhã que a gente fala de retorno à santidade, de busca do dia a dia, mas que a gente possa estar sempre com o pensamento, né? Que Deus é o Criador, que Ele pode tudo. A nossa fé está nele, né? Estamos aqui, cremos e confiamos, né, que Deus é o Criador. Então, como Criador, né, sabemos também que no momento certo tudo vai passar e nós vamos estar juntos novamente. Agora, nesse momento, eu já estou finalizando já a minha direção, então eu vou pedir à irmã Marisa para estar orando, porque logo depois eu vou voltar, passar a palavra para a irmã Priscila. Então, eu vou pedir agora que a irmã Marisa esteja orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que estão enfermos, pela Mariana, que está
tão distante, né? E nesse momento delicado, a gente fica mais fragilizado, mas que Deus possa estar consolando o coração dela, acalmando também lá onde ela está, e que a irmã Priscila assuma, mas eu tendo a certeza, né, de que tudo que já está no coração da irmã Priscila, Deus já preparou. Então, depois que a irmã Marisa terminar de orar, o Darling pode fechar o meu microfone, porque eu já estou passando a palavra. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos, Pai, gratos a Ti, Senhor, pela noite que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade que o Senhor nos dá neste momento, Pai, de estarmos, Senhor Deus, vendo os nossos irmãos amados, Senhor Deus, a Tua Igreja Batista Nova Canaã, representada por cada servo Teu, Senhor, neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, mesmo em nossas casas, Senhor, de ouvirmos, Pai, um pouco da Tua palavra, Senhor Deus, e aprendermos mais de Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, quando a Tua serva, a irmã Priscila, Senhor, vai tomar, Senhor Deus, a palavra, vai estar sendo usada por Ti, Senhor, para estar nos ensinando mais um pouco da Tua palavra, do que é a santidade, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, cobrir ela com Teu sangue, que ela venha falar somente de Ti, Senhor Deus. Toma a Tua serva nas Tuas mãos, que tem sido um canal abençoador na nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Alcenira, que esteve na direção deste trabalho. Que o Senhor possa continuar abençoando a Tua serva e toda a sua família. Obrigado pela vida do irmão Ednei, Senhor, que ontem, Pai, completou mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo, sustentando, Senhor, dando sabedoria vinda de Ti, Senhor. E a Manuela também, Pai, que completou mais um ano de vida, essa adolescente, que ela possa, Pai, estar firmada em Ti, nos Teus caminhos, sendo sustentada por Ti, Senhor, e que através dela, Senhor Deus, toda a família dela possa se render aos Teus pés, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Continue conosco, Senhor, guardando a Tua igreja, guardando os enfermos da Tua casa, Senhor. Toma, Senhor Deus, a Mariana, Pai, que está tão distante de nós, mas que o Senhor possa estar com Teus anjos, Senhor, acampados ao redor dela e que nada de mal, Senhor, venha acontecer com ela. O Gabriel também, o Carlos Gabriel, que o Senhor possa estar abençoando ele onde quer que ele esteja. Proteja o Teu servo, Senhor, e supre, Pai querido, a cada necessidade. Abençoa a Tua igreja de uma forma especial. Senhor, visita, Senhor, o nosso país. Visita, Pai, a cada país, Senhor Deus, que está passando por essa epidemia, Pai. Que o Senhor possa estar confortando os corações daqueles que estão perdendo os Teus entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando com providência e que tudo isso, Senhor, possa passar logo, logo, para que possamos estar todos juntos novamente. Muito obrigado, Pai, por este momento poder estar falando contigo. Tudo isso eu te peço, Senhor, e já te agradeço, sabendo, Pai, que Tu és, Senhor, o autor e consumador da nossa fé e que possamos, Pai, estar firmados em Ti a cada dia, crendo, Pai, que tudo o que acontece, Senhor, sempre é de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez, né? Chegaram algumas pessoas aí depois, né? Enquanto o nosso culto já tinha começado. Sejam muito bem-vindos. A gente tem uma visitante aí que eu já vi, a Márcia, né? Está por aí também aí no áudio. Seja bem-vinda, Márcia. Que Deus te abençoe junto conosco aqui nessa manhã. A gente tem, acho que, algumas instruções para dar, não tem, Darlene? Vai acabar o tempo. Ainda não marcou aqui que já entrou nos 10 minutos, não. Normalmente ele começa a marcar aqui na tela quando faltar, né? Mas acabando, quando faltar aí 5 minutos eu aviso, e aí a gente pode reingressar com o mesmo link. É só clicar no mesmo link de novo
e aí o pessoal vai reingressar na sala. Só lembrar de quando reingressar habilitar o microfone para vocês entrarem ouvindo e conseguir interagir, sendo necessário. Tá, ok. Momento das comunicações, só faltou isso na nossa ordem do culto, né? Outra coisa, se você puder abaixar o áudio do seu outro aí, porque a gente teu microfone tá pegando de novo sua voz. Tá saindo Pronto, agora foi? Foi. Tá. Porque a gente estava ouvindo no outro aqui. Pronto, voltei. Tá bom. Então vamos lá, né? Estamos aí encerrando 4 meses de instruções, né, sobre retorno à santidade. Estudamos o livro de Gregory Friesel, Retorno à Santidade, durante 4 meses. Desde janeiro nós temos estudado sobre ele. E aí, hoje a gente está finalizando esse material, iniciando a semana de celebração do retorno à santidade. Uma vez que reconhecemos a santidade do Senhor, uma vez que reconhecemos que nós podemos fazer parte da santidade do Senhor, nós celebramos a Deus em Cristo Jesus, pela nossa certeza de estar fazendo parte dessa santidade do Senhor, dessa providência divina de nos aproximar a Ele novamente depois do nosso distanciamento por conta do pecado. E essa semana inteira nós vamos celebrar, nós fomos desafiados durante 4 meses e hoje nós vamos celebrar ao Senhor porque nós entendemos esse desafio, assumimos o compromisso com esse desafio e hoje nós nos sentimos fortalecidos pelo Senhor para viver nessa santidade que Ele nos propõe. Por mais difícil que pareça pensar em viver uma vida de santidade, nós vimos ao longo dos 4 meses que Deus tem o planejamento perfeito para que seja possível viver em santidade. A gente estudou a Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra não só de fé, não só daquilo que nós cremos, mas principalmente também a nossa regra de prática, daquilo que nós fazemos. Ele é o nosso guia, é o nosso manual para dirigir e conduzir todas as nossas práticas, todas as nossas ações. E aí, com a Bíblia, é possível viver uma vida de santidade. O Senhor não nos pede nada além do que podemos suportar, o Senhor não propõe nada que só super-homens poderiam viver, mas o Senhor nos propõe uma vida de comunhão, intimidade e relacionamento com Ele. E é o que nós vamos celebrar nessa semana, a possibilidade de vivermos em comunhão, em intimidade e em relacionamento com o Senhor. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no texto que nós já lemos, mas nós vamos ler novamente uma parte dele, que é Colossenses 3, versículo 1 e 3, e depois nós vamos ler Gênesis 18, de 9 a 15. Priscila. Oi, aqui. Acho que a internet caiu aí. Acho que eu falhou aí. A gente não ouviu o Gênesis aí, não. Gênesis 18. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, para facilitar. Aí. Nós vamos começar Colossenses 3. E depois em Gênesis. Então, para facilitar, mas você pode marcar aí na sua Bíblia, marcar aí no seu caderninho, para ler depois e continuar refletindo naquilo que o Senhor vai nos falar nessa manhã. Colossenses 3, versículo de 1 a 3, e depois Gênesis 18, de 9 a 15. Abaixa tudo ali, senão fica dando erro. Abaixa tudo isso. Obrigada. Leamos. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus.
Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Gênesis 18. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. Deus, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e como manter um relacionamento íntimo com o Senhor, de tal forma que os nossos pensamentos sejam elevados a ti. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. No primeiro texto que a gente leu, lá de Colossenses, e que foi a nossa leitura bíblica que a irmã Alcenira trouxe para a gente, Paulo ele vai destacar o momento em que tudo mudou na vida dos colossenses. Ele começa o texto dizendo assim: ora, se é verdade que vocês estão ressuscitados em Cristo Jesus, então percebam que Paulo diz assim: eu estou falando para quem realmente tem a certeza de que é uma nova criatura. Eu não estou dando orientações para quem acredita ser um companheiro de Cristo. Eu não estou dando orientações para quem pensa participar do corpo de Cristo. Eu estou dando orientações para quem tem certeza que ressuscitou em Cristo Jesus. Nós terminamos o mês, né, o período do estudo do retorno à santidade, trabalhando por 3 domingos a certeza da salvação. E se tem alguma coisa que pode nos impedir de celebrar durante toda essa semana aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Senhor representa com a sua santidade em nossa vida, é a falta da certeza da salvação. Quando não temos a certeza da salvação, isso pode nos impedir de estarmos nos relacionando verdadeiramente com Deus. Deixamos de enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí Paulo começa a orientação dele de um comportamento, de uma prática de vida, destacando assim: olha, essa prática de vida que eu vou falar agora é para aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus. Não é para quem não ressuscitou em Cristo Jesus. Então, a orientação de Paulo em Colossenses 3 é a orientação para nós que vamos celebrar esse retorno à santidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, para que a nossa celebração alcance o coração do nosso Deus, é reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Sem que a gente o reconheça como Senhor e Salvador da nossa vida, não há celebração que alcance o coração de Deus. Os nossos lábios podem dizer uma coisa, o nosso comportamento pode dizer alguma coisa, mas se o nosso coração não é rendido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, nós não alcançamos a verdadeira celebração do retorno à santidade. E aí Paulo continua: olha, para vocês que uma vez ressuscitaram, que tem isso marcado nas suas vidas, sabe quando exatamente isso aconteceu? Hoje pode começar uma celebração. E que celebração é essa? O povo judeu ele era habituado a fazer muitas festas, né? Ele era habituado a celebrar ao Senhor por diversas razões. Celebrava a colheita, celebrava a libertação da escravidão, do pecado, celebrava a vitória sobre, né, o momento lá em que Esther livrou o povo. Celebrava, era feito de muitas celebrações.
Mas Paulo vai dizer que aquilo que o Senhor pretende receber como celebração, como festividade, como presente de honra e louvor ao nome dele, é aquilo que nós fazemos que dá honra ao Senhor nosso Deus. Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam olhar para as coisas que vêm do alto, vocês precisam viver uma vida longe de tudo que o mundo apresenta, tudo que é normal para o mundo precisa ser deixado de lado. E aí, no finalzinho lá do texto que a irmã Alcenira leu, no versículo 17, ele vai dizer, olha, que façam tudo como se fossem, tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que vocês disserem, tudo que vocês fizerem, que seja para dar honra e graça a Deus Pai, que seja como representantes do Senhor. Quem nós éramos nos afastava de Deus por conta do pecado. Hoje nós nos aproximamos de Deus por aquilo que Deus nos fez ser. A novidade de vida em Cristo Jesus nos leva a um novo comportamento, um novo estilo de vida. Se não houve transformação, se não houve um momento de transformação, de reconhecimento dessa transformação, a gente dificilmente vai poder celebrar ao Senhor nessa semana e no restante da vida, até que a gente o reconheça como Senhor e Salvador da nossa vida. Existe uma frase que é uma grande mentira, né? Porque ela é usada, aliás, né, de uma forma muito mentirosa. Ela é uma verdade, mas é usada de uma forma muito mentirosa. É a frase que diz assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Muita gente coloca essa frase sem ter a menor noção ou reconhecimento da profundidade dessa frase. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Acabou virando uma frase de estilo, até frase de caminhão, tem caminhão por aí, né, com essa frase escrita lá na sua carroceria, mas que, na verdade, não é uma prática de vida. A gente dá crédito àquilo que nos acontece a muitas coisas. A gente até diz, graças a Deus tinha alguém ali que eu conhecia, que deu um jeitinho para mim. Ainda bem que eu tive sorte. Por sorte, não aconteceu isso comigo. Por sorte, aquilo não aconteceu comigo. Né? Por sorte, eu me livrei daquilo. A gente acaba dando crédito a outras coisas, a outras situações externas que não ao controle total de Deus sobre nossa vida. E aí Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam, como aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus, agora viver com os olhos mantidos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês. Vocês precisam viver enxergando que tudo que você recebe é um pacote de tesouro e ainda tem muito mais para o lugar para onde vocês irão. Não existe nada terreno que possa se tornar que seja a nossa prioridade nesse momento, que não seja a certeza da nossa vida eterna. Alguém disse essa semana, ouvi em algum lugar, não lembro bem aonde foi, mas que prioridade não tem plural. Porque se tiver plural, né, se a gente começar a falar prioridades, eles deixam de ser prioridades e se tornam necessidades. E aí, quando se tornam necessidades, essas necessidades nos tornam ansiosos. E aí a ansiedade é algo que o Senhor trabalha na Bíblia inteira, para que deixemos todas as coisas a cargo dele. Aquele que celebra ao Senhor com o reconhecimento da sua certeza da salvação, ele vai celebrar ao Senhor porque não vive ansioso. Não estejais ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de beber. As nossas prioridades que se tornam necessidades não é de comer, não é de beber, não é de vestir, não é do dia da manhã, mas a nossa prioridade no singular precisa ser a prioridade de manter os nossos olhos fixos nas coisas que vêm
do alto, nos ricos tesouros e alegrias que esperam por nós no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os nossos pensamentos. E aí, Paulo, ele vai orientar sobre o fundamento principal dessa contínua celebração, que retira de nós a ansiedade, que retira de nós o desespero e qualquer outro sentimento que não vem do alto. Ele vai dizer, olha, cuidado com os seus pensamentos. E é o nosso primeiro capítulo do livro, né? O nosso tema aí do primeiro dia da nossa semana da celebração. Gregory Friesel vai tratar sobre o pecado de pensamento. E depois que a gente estudou sobre a necessidade de cuidar dos nossos pensamentos para que eles não nos afastem do Senhor, me veio à memória o texto que nós lemos de Gênesis, da história de Sara. Coincidentemente ou não, já que na Bíblia não existem coincidências para o nosso dia, era o Senhor sabendo de tudo que nós viveríamos e de toda a orientação que o Senhor nos daria. Sara, o texto começa dizendo que Sara estava dentro da tenda. Sara estava lá dentro da tenda. Estavam todos dando das coisas do lado de fora. Abraão recebe a visita de anjos do Senhor. Ele reconhece esses anjos do Senhor e quer dar esses anjos do Senhor com uma boa recepção. Ele pede para que Sara faça o banquete, para que se cuide tudo, como uma boa dona de casa. E aí ele pede para que ela faça. E ela está lá fazendo todas as coisas para receber bem esses dois visitantes, mas a curiosidade bate a porta dela, né? Literalmente bate na tenda dela. E ela para tudo que está fazendo para prestar atenção na conversa do lado de fora. E aí, quando ela presta atenção na conversa do lado de fora, algumas coisas preenchem o pensamento de Sara. A primeira coisa que a gente pode pensar aí, na mesma linha de que Paulo estava falando aos Colossenses, é de que os nossos olhos têm que estar mantidos naquilo que vem da promessa de Deus. Sara tinha uma promessa, Deus já havia prometido de que ela teria filhos, mas Sara desviou os olhos da promessa de Deus. Sara deixou de acreditar. Sara acha que o tempo demorou, que demorou muito tempo, que a promessa não se cumpriria. Ela dá uma serva dela para se deitar com seu marido, para ter um filho com seu marido. Depois ela fica enciumada e culpa o seu marido de ter deitado com a mulher. E aí ela fica enciumada daquela situação, manda a mulher embora, manda o filho embora. E ela faz uma confusão dentro da casa dela. E agora, quando ela só precisa cuidar da casa de novo, só precisa cuidar daquilo que o seu marido orientou, ela coloca de novo uma grande confusão no meio da história, com pensamentos desconfiados daquilo que o Senhor prometeu para a vida deles. E toda vez que os nossos olhos se desviam das coisas que vêm do alto, toda vez que os nossos olhos não estão atentos às promessas do Senhor, os nossos pensamentos são preenchidos com coisas que também não vêm do alto. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim, olha, que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Que os pensamentos do alto ocupem a mente de vocês, os pensamentos de vocês. Quando a gente celebra ao Senhor hoje, reconhecendo que os nossos pensamentos precisam ser preenchidos por aquilo que vem do Senhor, por aquilo que vem do alto, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nas realidades que vêm do alto. Texto interessante esse de Paulo, porque se você ler em qualquer tradução, Paulo vai dizer exatamente realidade no plural. Ele vai dizer assim, olha, estejam fixos naquilo que vem do alto, e quando Cristo trouxer a verdadeira história, quando Cristo trouxer a verdadeira vida, vocês receberão as realidades que estão escondidas em Cristo. Realidades. Quantas realidades a gente pode enxergar? Eu lembrei, quando eu li realidades no plural e me fiz essa pergunta, eu lembrei do filme Matrix.
em que, em determinado momento, eu sou péssima de filme, não lembro mesmo as histórias. Às vezes eu conto uma história do filme e é outro filme, canto a música do filme e é de outro filme. Sou péssima de filme. Mas eu sei que o enredo da história do Matrix me chama sempre muita atenção, eu gosto muito desse filme, é sempre a questão da realidade diferente da realidade que o rapaz lá enxerga, né? Que o menino enxerga, que eu esqueci o nome dele. Kenny Reeves, né? Kenny Reeves, sei lá. Ele enxerga. E aí é diferente da realidade que ele enxerga. E ele é sempre desafiado a enxergar a realidade real. Há uma realidade real. O que isso tem a ver aí com o texto de Paulo de chamar aquilo que há escondido em Cristo Jesus para nós serem realidades, é que tudo aquilo que a gente vive hoje é aparência. Tudo aquilo que a gente enxerga hoje não é a realidade escondida em Cristo Jesus. Nós somos capazes de agradecer pelo sol enquanto está chovendo e depois reclamar do sol quando ele aparece. Nós somos capazes de pedir a Deus chuva e depois reclamar da chuva quando ela chega. Nós somos capazes de querer realidades temporárias diferentes para agradar a nossa realidade, aquilo que a gente está vivendo nesse tempo. Em Cristo estão escondidas as realidades de uma vida verdadeira. O que Paulo está dizendo e o que o texto de Sara nos mostra é que não importa qual seja a circunstância que a gente vive, não importa qual seja a situação que se aparenta, aquela não é a real. A real é aquela que está escondida em Cristo Jesus. E é nela que os nossos olhos devem ser mantidos, para que se preencha o nosso pensamento e as nossas ações não se transformem em descrédito daquilo que dizemos que cremos em relação a Deus. O que antes nós acreditávamos à sorte, hoje a gente percebe que está na verdadeira vida escondida em Cristo Jesus. Quando a gente lembra de alguma coisa que nós fomos salvos, ou que nós fomos atendidos, ou que nos surpreendeu, tudo aquilo que nós demos crédito à sorte, na verdade, era Cristo permitindo que parte da vida verdadeira que Ele tem para nós se revelasse a nós. E há de chegar um tempo, e é esse tempo que o Senhor Deus quer que a gente viva em santidade, né, no relacionamento da santidade dele, que nós vamos enxergar toda a verdadeira vida em Cristo Jesus, escondida em Cristo Jesus. Hoje nós podemos viver parte. Quando o mesmo Paulo, né, vai dizer para a gente lá no finalzinho, no versículo 17, ele vai dizer, olha, em tudo rendei graças, que a boca de vocês pronuncie salmos, pronuncie hinos, cânticos de louvor. Dei graças a tudo ao Senhor Jesus, por tudo ao Senhor Jesus. Ele está dizendo, olha, não existe, depois que vocês estão ressuscitados em Cristo Jesus, que vocês têm certeza da salvação, a sua vida precisa ser uma celebração dessa santidade. Precisa ser uma celebração desse participar da verdadeira vida que Cristo tem para nós, escondida nele. Cada dia nós vivemos parte dessa verdadeira vida que o Senhor apresenta para a gente. Cada situação que acontece com a gente, os livramentos que vemos, os livramentos que não sabemos, aquilo que acontece, que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, ainda mais agora, estamos dentro de casa, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, o que o Senhor tem operado lá fora. E exatamente nesse momento, o Senhor tem revelado parte dessa vida verdadeira. Só vai enxergar e celebrar quem está ressuscitado em Cristo Jesus. Aí não vai reclamar, aí não vai duvidar. O problema de Sara, lá em Gênesis, é que quando Sara ouve a promessa de Cristo, a promessa de Deus para a vida deles, de que eles teriam filhos novamente, agora Sara já não estava mais tão confiante em Deus, já não estava mais com os olhos fixos em Deus. E aí, quando ela deixa de manter os olhos fixos em Deus, ela começa uma decadência da fé. Ela começa um esfriamento da sua fé. Ela começa a não perceber mais as realidades
que Deus tem para a vida deles. E aí ela começa a duvidar. Logo que ela para de olhar para o alto, ela passa a duvidar. Os nossos pensamentos, se não estão repletos das coisas que vêm do alto, repletos das promessas de Cristo, repletos daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nós começamos a duvidar. Com essa temporada de quarentena, as pessoas estão ficando desesperançosas. As pessoas estão abandonando seus projetos, as pessoas estão largando as suas vidas com medo de não ter um amanhã. As pessoas estão parando de viver por medo. As pessoas estão decepcionadas com tudo e com todos. As pessoas estão amarguradas. Pessoas que não ressuscitaram verdadeiramente em Cristo Jesus. Pessoas que perderam de vista as promessas de Deus, a prioridade de Deus para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Se os nossos pensamentos estão cheios do que não é santo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, tudo vai fluir para um comportamento sem confiança na verdadeira vida. Nós vamos estar distantes de Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, 1 João 3, versículo 3, diz que aquele que nele tem esperança se purifica a si mesmo. Aquele que nele tem esperança se purifica a si mesmo. Vamos ler 1 João 3, 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem nos separará do amor de Deus? Nada circunstancial vai nos separar do amor de Deus se nós nos aproximarmos de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, não fizermos um movimento de direção, em direção a Deus, nós não vamos aguentar a pressão da circunstância. Sara viveu muitas experiências com seu esposo, muitas experiências com Deus. E quando o anjo do Senhor está ali, sentado na frente dela, com o seu esposo, passa o dia com o seu esposo, quando ele anuncia uma promessa de Deus, ela duvida nos seus pensamentos. O texto de 1 João diz que nós devemos nos purificar, do mesmo jeito que ele é puro. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E uma vez que ele nos limpa de todo pecado, nós somos como uma plantinha, né? As professoras de criança, a gente ensina isso para as crianças, o verde, né? A gente é como uma plantinha. A gente precisa de oração, a gente precisa de leitura da Bíblia e a gente precisa viver Cristo, testemunhando dele. Se alguma coisa desses 3 pontos, que é água, terra e luz para a plantinha, que são os alimentos básicos para uma planta sobreviver, que são os alimentos básicos para um crente sobreviver com a sua fé fortalecida em Cristo Jesus, se alguma coisa dessa faltar na nossa vida, nós vamos ter uma vida de fé precária. E os nossos olhos vão ser sempre tentados a parar de olhar para as coisas que vêm do alto, a parar de pensar naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor disse que nós teríamos. O grande desafio dessa celebração de hoje é celebrar com o nosso pensamento. O grande desafio desse primeiro dia de celebração é celebrar com os nossos pensamentos. Tem promessa de Deus para a nossa vida, muitas promessas de Deus no texto bíblico, na Bíblia, para as nossas vidas. E que nós precisamos manter os nossos olhos fixos nessas promessas, para que a nossa vida não vacile diante de Deus. Sara vem numa trajetória de pensamentos desarmonizados para a santidade de Deus. Ela desconfia, ela ri e depois ela mente. Nenhuma fraude acontece já
com milhões. Nenhuma corrupção acontece já com trilhões, bilhões envolvidos. A corrupção começa com as mínimas coisas. A corrupção começa com eu começar a achar que não tem problema fazer aquilo que tem um grande problema para a minha fé. A corrupção começa com eu achar que não tem problema, com não tem nada a ver, com ok, tudo bem, todo mundo faz. A corrupção começa com pequenas coisas. A corrupção começa com a fraude da conta do final das compras, que alguém dá um troco a mais para a gente. A corrupção começa com a gente não ter problema de usar o que é do outro sem o outro saber. A corrupção começa com aquilo que a gente faz, que o Senhor Deus diz assim, não faz não, não faz não. Porque isso aí é pensamento, é comportamento de quem vivia fixo na terra. Você hoje vive fixo no céu. Então olhe para as coisas que vêm do alto. Pergunte para Cristo o que Ele faria. Pergunte para Cristo o que você precisa fazer. Pense nas coisas que o Senhor Jesus fez. Quem tinha fome, o Senhor Jesus alimentou. A gente não precisa pensar no que fazer para ajudar alguém. Quem estava doente, aflito, sofrendo, chorando, seja qual for a circunstância que a gente viva, a gente consegue encontrar o Senhor Jesus dando exemplo do que Ele fez. A gente não precisa ter dúvida daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque qualquer coisa que Ele não tenha dado o exemplo, a Bíblia orienta o exemplo de outras pessoas, aquilo que o Senhor espera que a gente faça. A gente tem duas formas de aprender. E a gente sempre diz assim, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas a dor não ensina ninguém. A dor frustra as pessoas. A dor faz as pessoas pararem. Dor não ensina ninguém. A não ser que na dor a pessoa encontre o amor. Quando a gente sofre, Cristo não espizinha a nossa dor. Cristo não ri da nossa dor. Cristo chora com a gente. Cristo sofre com a gente. E há duas formas da gente aprender. A gente aprende vivendo o amor e a gente aprende praticando o amor. A gente aprende vivendo, sentindo o amor de Deus nas nossas vidas e a gente aprende exercendo esse amor de Deus pelas outras pessoas também. Vivam como se fossem minhas testemunhas. Dei a vocês um documento assinado dizendo que vocês são meus representantes na Terra. Você é meu representante legal na Terra. Você pode ir lá, pode pegar o remédio no meu nome, mas se o remédio realmente para você, você não pode passar na frente de ninguém. Você pode ir lá, ser o meu representante legal para receber os benefícios, para receber as coisas que você quer, se você merecer. Se você for realmente lá no estiver lá com os índices que precisa para ser pessoa com direito a receber aquele benefício. Você pode ir lá no meu nome, falar com qualquer pessoa, mas você tem que ir falar com a pessoa aquilo que eu quero que fale, e não o que você acha que precisa falar. Quando a gente começa a pensar que todo o nosso movimento precisa ser com representação legal de Cristo Jesus na Terra, o nosso comportamento muda. A nossa vida muda. O nosso jeito de pensar muda. O que deveria ser uma celebração lá na situação de Sara, com a notícia que ela recebeu, o que deveria ser uma celebração vira um triste desfecho de uma bela visita. Hoje, nós temos a bela visita de Deus, no nosso culto de celebração prestado a Ele. Nós temos aqui a bela visita de Deus nas nossas casas. Nós estamos cultuando nas nossas casas, com a nossa família. Nós estamos recebendo a bela visita de Deus. Qual vai ser o desfecho dessa visita, dessa bela visita? Para Sara, o desfecho que seria uma celebração vira uma tragédia. Vira um desgosto. Porque, além de rir e duvidar, ela mente. Ela diz assim, não,
Eu não ri, não. Só tem duas pessoas, né? 2 agentes nessa conversa. Deus, que está prometendo, e Sara, que está duvidando. Só tem 2 agentes nessa conversa. Deus promete, Sara duvida. E no final, ela diz que nessa história o mentiroso é Deus. Que difícil isso, né? Como? Que atrevimento dizer que Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso. Há quantas vezes a gente ri das coisas que Deus diz? A gente até diz para os outros assim, calma, o Senhor é contigo. Mas a gente pensa, o Senhor é comigo sim, mas tá tão difícil. O Senhor é comigo sim, mas poxa, né? Podia ser diferente. A gente faz como Sara. Numa conversa de 2 agentes, nós e Deus, a gente duvida de Deus. O nosso desafio hoje é que os nossos pensamentos nos conduzam, que os nossos pensamentos conduzam as nossas atitudes. Porque a qualquer hora os nossos pensamentos vão se concretizar. A qualquer hora aquilo que eu penso vai explodir numa ação. E aí pode ser que seja muito difícil se manter celebrando ao Senhor com as nossas ações também. Faremos como o profeta declarou ao povo de Israel: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Que nessa manhã a nossa celebração seja o cântico de Salmo, capítulo 1, versículo 2. Que o nosso cântico seja, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Que o nosso canto seja Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, e aí usa um coração como fonte de todos os pensamentos, porque naquela época o coração é que mandava no pensamento. Hoje a gente sabe que o nosso pensamento está no cérebro, então escondi a sua palavra no meu cérebro para não pecar contra ti, para que eu não peque contra ti. Que mantenhamos os nossos olhos fixos no alto e que os nossos olhos fiquem fixos naquilo que vem do alto, porque as coisas pecaminosas e terrenas já não nos pertencem mais. Volto ao versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, se é que verdadeiramente já ressuscitamos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor é quem sonda e conhece os nossos pensamentos. Que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que a gente precisa ser transformado ainda, para que os nossos olhos não se desviem das tuas promessas. Que a gente não olhe a circunstância como Sara, que a gente não duvide, e nem que em nenhum momento a nossa boca ou as nossas atitudes chame o Senhor de mentiroso. Não nos permita nos afastar tanto do Senhor, a ponto de deixar de crer que o Senhor é o Deus que tem o controle sobre nossa vida e que no Senhor estão escondidas todas as realidades da verdadeira vida que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmã Alcenira. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque eu sou extremamente tímida e foi um desafio para mim. Eu vou contar para os irmãos que eu nem mesmo para a escola, na minha vida secular, eu participo, né, dos vídeos. Mas, assim, para as coisas de Deus, a gente aceita, a gente é um desafio, mas é porque
eu tenho para mim, tenho certeza que os irmãos também, para as coisas de Deus, sempre sim. Então, assim, foi uma bênção, né? Eu tenho certeza que todos os irmãos que puderam participar nessa manhã estão com o mesmo pensamento que eu, com o mesmo sentimento. Então, eu já agradeço a oportunidade, agradeço a confiança, né, da irmã Priscila, que está à frente da EBD, desse trabalho, e eu vou pedir o pastor, né, agora para fazer as considerações finais. Vou pedir que o pastor faça as considerações finais e ore para nós encerrarmos. Pastor? Estou ouvindo. Oi. Só antes do senhor fazer as considerações finais, eu esqueci de dar o aviso antes da mensagem. A gente vai distribuir nos grupos o link da semana, dos estudos da semana, né? Desses estudos da semana. Serão todos os dias às 19h30. Então, os irmãos podem enviar para outras pessoas, convidar pessoas, é o nosso culto de celebração. Então, do mesmo jeito que a gente cultuava, né, lá na igreja presencial e chamava visitante, hoje você pode chamar também, tá? Se alguém tiver dúvida sobre o aplicativo, faz entrar em contato com a gente aí, comigo, com o Darley, né, com a Jéssica, que a gente vai ajudar a montar a colocar o aplicativo, participar. Então, mesmo visitante também que tenha dúvida, pode, se você não souber explicar, pode fazer contato com a gente, que a gente ajuda esse visitante a participar do culto também, tá bom? E aí, daqui a pouco, os grupos vão receber aí o link. É o mesmo link para todos os dias. Então, todo dia, é só clicar 19h30 lá no link e você vai aí para as mensagens, né, do nosso culto, tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu estou feliz, né? Estou maravilhado porque o primeiro trabalho dessa semana, que nós estamos fechando todo esse estudo de retorno à santidade, ele vai atingir no principal do homem, que é o coração, né? Na verdade, nós hoje entendemos que é o cérebro. E se nós preenchermos o nosso pensamento com o nosso Deus, as outras coisas sempre serão secundárias, né? E eu fiquei feliz de descobrir que nós não temos prioridades. Nós temos uma prioridade, porque quando se torna várias prioridades, ela se mantém como necessidade. E a nossa prioridade maior é adorar o nosso Deus, estar com o nosso pensamento no Senhor. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã que Tu nos concedes. Ainda, Deus, como já foi falado, Senhor, pela Tua serva dirigente, irmã Diaconisa Alcenira, pela, Senhor, Tua serva, minha esposa Marisa, Senhor, pela Priscila, Senhor, que ministrou a palavra, ainda que em nossos lares, ó Deus, Tu está nos dando a oportunidade, ó Deus, de nos conectarmos contigo juntamente com os nossos irmãos. Orando, Senhor, cada um de nós, Senhor, por aqueles que não têm acesso a esse instrumento, Deus, mas que Tu possa visitar, ó Pai, exatamente nesta hora, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, por cada um dos Teus filhos que participaram. Ó Deus, vimos, ó Pai, que tivemos visitantes nesta manhã e que no dia de amanhã, Senhor, quando iniciarmos, ó Deus, às 19h30, todos nós possamos estar mais uma vez reunidos, Senhor, e que possam outras pessoas, ó Deus, estar também, ó Deus, desfrutando daquilo que Tu vai trazer para nós através dos Teus servos que estarão na responsabilidade. Continua, Deus, nos dando um dia, Senhor, a Tua presença. E que os nossos pensamentos não sejam, Senhor, pensamentos duvidosos naquilo que se concentra, Senhor, em Cristo Jesus. Tendo Deus, Ele como autor e consumador da nossa fé. Por isso, Deus, aumenta a fé de cada um de nós, ó Deus, para que nos tornemos, ó Deus, melhores adoradores. Recebe a nossa oração. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.